Olá pessoal, sou o engenheiro Sérgio de Paiva Carpanzano, consultor técnico da GGD Metals. Hoje nós vamos apresentar o módulo 5, referente a propriedades mecânicas e dureza dos aços construção mecânica. Nesse primeiro slide, nós vamos apresentar faixas de dureza de construção mecânica ao carbono e ligado nas seguintes condições: material laminado ou material normalizado, depois o material tratado por recozimento e, por último, material tratado por esferoidização. Vocês podem observar nessa primeira tabela que nós mostramos aqui na vertical, no canto esquerdo, uma série de aços, começando com aços ao carbono, essa é 1020, passando pelo 1035, 1040, 1045, até chegar no aço, como exemplo, 1060, que é de maior teor de carbono. Depois mostramos também os aços de construção mecânica ligado, né, iniciando com 4135, 4140 da nossa linha, 4340, 5140, o aço mola 6150 e finalizando com o aço SAE 8640 também para beneficiamento. Né? E na horizontal, na parte superior da tabela, nós mostramos a condição do material, seja ele laminado ou normalizado, recozido e esferoidizado. Essa tabela mostra resultados ou faixas de dureza para essas condições, cruzando a qualidade do aço para o tipo de fornecimento nessas condições. Do lado esquerdo nós mostramos também a influência do aumento do teor de carbono nos aços ao carbono e a influência dos elementos de liga nos aços ligados quanto ao aumento da dureza. Então é proporcional. Aumentou o teor de carbono do aço, exemplo 1020, tem uma dureza mais baixa na condição normalizada ou laminada, 105 a 170 HB. O material pode variar nessa faixa de dureza. Lembrando que os materiais com bitolas mais finas resfriam mais rápido após a laminação, vai dar uma dureza próximo da faixa superior. Material com bitolas mais grossas resfria mais lento, em função do efeito de massa, vai dar uma dureza mais baixa, mais próxima do limite inferior. Conforme aumenta-se o teor de carbono, exemplo, 1020, 1045, 1060, nós mostramos a influência desse elemento, que é o maior endurecedor do aço, o carbono, no aumento da dureza. Né? Então, exemplo, 1020, de 105 a 170 HB, na condição tanto laminada quanto normalizada. Já o 1045, em função de ter um carbono mais elevado, em média 0,45%, a dureza já pode variar entre 165 e 250, como dureza orientativa. Já o 1060, com 0,60 de carbono, a dureza vai para 200 a 270. Então, isso é o efeito do carbono no endurecimento do aço. Né? A mesma coisa acontece quando o material está recozido, né? Tratamento térmico de recozimento, também teor de carbono mais alto, dureza um pouco mais elevada. Exemplo, 1045 máximo 180 HB, um 1020 vai te dar no máximo 145. Já um 1060 pode chegar até, na condição recozida, entre 170 e 220. E a condição recozida esferoidizada, a mesma coisa, só que você consegue, conforme o processo de tratamento térmico de esferoidização, durezas mais baixas do que o recozido. Né? No caso aqui, máximo 70 HRB para o 1020, 1045, 135 a 165 HB e o 1060, máximo 198. Lembrando, material na condição esferoidizada, você vai ter uma microestrutura composta de ferrita mais carboneto esferoidizado, que também é conhecido como esferoidita. Analisando nessa mesma coerência os aços de construção mecânica ligado, nós observamos também não só o efeito do carbono, mas agora sim o efeito dos elementos de liga. Então, para pegar o exemplo do 4140, do 4340 e do 8640, que são os aços de construção mecânica ligados para beneficiamento da nossa linha, vocês observam que o 4140, a dureza dele na condição normalizada é 230, podendo chegar até 340 para as bitolas mais finas. Né? Já o 40, isso é o efeito do cromo e do molibdênio nessa liga, na condição tanto laminada quanto normalizada.
Já o 4340, além do cromo e do níquel, do molibdênio, nós também temos a adição de níquel. A dureza é mais elevada e a profundidade de têmpera também. Então nós vamos ter uma dureza bem mais elevada que o 4140. Esse material pode variar de 260 HB até 480 HB. Então você vê como o níquel influencia no aumento da dureza junto com o cromo e com o molibdênio. Já o 8640, que tem um teor de elementos de liga mais baixo que o 4340, a dureza é entre 230 e 330. Né? Então, isso aqui mostra o efeito dos elementos de liga cromo molibdênio e cromo níquel nessas ligas. Né? A mesma coisa acontece no estado recosido e esferoidizado. Você consegue faixas de durezas mais elevadas no estado recosido em função da adição dos elementos de liga cromo, molibdênio e níquel. Tanto é que, por exemplo, um 4340 no estado recosido pode variar de 160 a 260 HB. Já o 4140 no máximo 201 HB. E o 8640, cromo, níquel, molibdênio, com 160 até 210. A mesma coisa na situação esferoidizada. Máximo 210 HB para o 4340, no estado esferoidizado. 4140 não vai ultrapassar de 183 HB. E o 8640 muito similar ao 4140, 183 HB. Nesta segunda tabela, nós já apresentamos condições de tratamento térmico beneficiado, né? Então vamos mostrar aqui resultados típicos de propriedades mecânicas e dureza para barras com dimensões variando entre redondo de 14,29 até no máximo 40 milímetros de diâmetro. Lembrando, o material beneficiado se apresenta na condição normalizada, temperada e revenida ou material temperado e revenido, que é conhecido como beneficiamento. Então aqui nós mostramos alguns exemplos típicos de propriedades mecânicas e dureza para esses aços. Então vamos pegar aqui como exemplo os 4 aços da nossa linha da GGD, apesar de nós mostrarmos vários exemplos. Vamos pegar aqui o 1045. 1045, característica típica dele na condição normalizada, temperada e revenida, limite de resistência variando entre 650 e 800 megapascal de limite de resistência, limite de escoamento mínimo 430 megapascal, alongamento mínimo 16% e restrição ou redução de área mínimo 40%, por uma dureza na faixa entre 195 e 234 HB. Quando a gente exemplifica o aço SAE 4140, nós já mostramos características mecânicas mais elevadas na condição beneficiada. Por quê? Aí já tem um efeito do cromo e do molibdênio. Então, você, por exemplo, numa bitola entre 14, 29 e 40 milímetros, você pode chegar a 1.000 a 1.200 MPa de limite de resistência, 4140. Um limite de escoamento já sobe para mínimo 750 megapascal. O alongamento já é menor, mínimo 12%, e a extracção mínimo 50%. 45%, desculpa. E a dureza variando entre 300 e 340 HB, dureza Brinell. O terceiro exemplo, 4340, já se mostra o resultado para a mesma faixa de bitola bem mais elevado que 4140, em função já da adição de níquel. Esse valor mais elevado não é tão transparente no limite de resistência, que é muito parecido, entre 1.000 e 1.200 megapascal. Mas quando a gente observa o limite de escoamento no 4140, onde nós temos mínimo 750, já o 4340, o limite de escoamento vai para 900 megapascal. Né? O alongamento parecido, mínimo 11%, a estricção mínimo 50% e a dureza muito parecido, 4140 entre 300 e 340, HB ou Brinell. E por último, o 8640. Nós temos um valor de limite de resistência entre 900 e 1150 megapascal, com a faixa de dureza entre 271 e 345 HB. No próximo slide, a próxima tabela, nós mostramos já a mesma variação de propriedades mecânicas
para uma faixa de bitola mais forte, ou seja, dimensões entre 40,01 milímetros e 100 milímetros de diâmetro. Aí já mostra também o efeito de massa. Se a gente comparar as propriedades mecânicas da tabela anterior com essa, nós vamos ver que, em função da maior bitola, as propriedades mecânicas são mais baixas, né? Então, no mesmo 1045, o limite de resistência já seria 630 a 730 megapascal, 730. O limite de escoamento mínimo 370 megapascal. Alongamento mínimo 17, estricção mínimo 45, por uma dureza de 180 a 228. Vocês podem comparar que na tabela anterior os valores de 1045 são um pouco mais elevados em função de ser bitolas mais baixas. Já o 4140, o limite de resistência já cai para 900 a 1100, quando na bitola mais fina seria entre 1000 e 1200. O limite de escoamento cai para mínimo 650 megapascal, 4140, né? O alongamento mínimo 12%, redução de área ou estricção mínimo 50% e dureza entre 260 e 320. O 4340, para essa mesma faixa de bitola do 4140, entre 40 e 100 milímetros, o limite de resistência é muito parecido com a faixa de bitola anterior. Ou seja, pode-se dizer que eu consigo a mesma propriedade mecânica de limite de resistência para bitola entre menor que 40 e acima de 40 até 100, entre 1000 e 1200. Isso é em função da robustez de liga que esse aço tem, cromo, níquel e molibdênio. Agora, o limite de escoamento, mínimo 900 megapascal, alongamento 11, estricção 50% mínimo. Para uma faixa de dureza entre 300 e 340. Então vocês já observam que uma faixa de bitola maior, a dureza do 4340 é bem mais elevada do que o 4140. Né? E por último, o 8640, o limite de resistência cai para bitolas entre 40 e 100, comparado com menor que 40, para 800 a 950 megapascal e uma dureza entre 240 e 285. Isso aqui, pessoal, são propriedades mecânicas orientativas, que muitas das vezes o pessoal define nos seus projetos e desenhos dos componentes, peças, eixos e etc. A gente tem que lembrar que as propriedades mecânicas e a dureza devem ser sempre consensadas com prestador de serviço de tratamento térmico. Então você vai definir, através do projeto do seu componente, quais as propriedades mecânicas que você deseja para atender a especificação do projeto, e você deverá consensar com o tratador térmico, aquele que realizará a normalização do tempo de revenimento, se aquela propriedade mecânica é realmente viável de ser atendida. Principalmente quando as bitolas são ainda maiores que essas tabelas exemplificadas. Tem eixos que chegam a 400, 500 milímetros. Então, quanto maior a massa, maior o diâmetro das peças, maior a necessidade de se fazer uma análise de engenharia para ver se aquelas propriedades mecânicas realmente podem ser atendidas com aquela liga naquela condição de tratamento. Lembrando que o efeito de massa é fundamental no resfriamento do material. Então, para bitolas maiores, não necessariamente você vai conseguir propriedades mecânicas tão elevadas quanto bitolas mais finas. Por último, nós mostramos um exemplo padrão de um aço bastante utilizado pela indústria metal-mecânica, que é o SAE 4140, né? Na condição temperada, normalizado, temperado e revenido. Então, aqui nós mostramos um gráfico, né, uma curva de resultados de propriedades mecânicas e dureza, né? Aqui na vertical do lado esquerdo nós mostramos as propriedades mecânicas em megapascal, do lado direito em KSI, são propriedades mecânicas de ensaio de tração, e também do lado direito dureza em Brinell, né? Então, o que mostra essa curva? Aqui as propriedades mecânicas e dureza, e na horizontal a temperatura de revenimento após a têmpera em óleo realizado no 4140. Né? Então aqui a gente mostra as características: material normalizado, temperado e revenido. Normalização foi feita a 870 graus centígrados.
a têmpera, ou a ostenização para a têmpera a 845, seguido de um resfriamento em óleo, lembrando que a temperatura do óleo deverá estar próximo no máximo 70 graus, entre 60 e 70 graus, né? Óleo agitado, o material é austenitizado, depois resfriado com óleo agitado, um controle de temperatura do óleo, do tanque de óleo, o óleo agitado, e após o resfriamento em óleo, que é a têmpera, o material é desengraxado e ele entra imediatamente no forno de revenimento e se realizou vários ensaios de propriedades mecânicas, ensaio de tração e dureza, numa variação de temperatura de revenimento entre 200 graus centígrados e 650, 700 graus centígrados. E se construiu, com os resultados de ensaio mecânico, ensaio de tração e dureza, essas curvas. Então, o que dá para mostrar aqui com essas curvas? Conforme eu aumento a temperatura de revenimento após a têmpera, né? Quanto mais elevada a temperatura de revenimento, menor a propriedade mecânica no ensaio de tração. Quando eu falo as variáveis de ensaio de tração, limite de resistência, né? O tensile strength, e limite de escoamento, yield strength. Então, aumentou a dureza, limite de resistência e o limite de escoamento caem. A mesma coisa, diretamente proporcional à dureza. Aumentou a temperatura de revenimento, a dureza cai. E as duas outras variáveis do ensaio de tração, que é a redução de área e fricção, é inversamente proporcional ao limite de resistência e limite de escoamento. Ou seja, aumentou a temperatura de revenimento, aumenta a redução de área ou fricção e aumenta o alongamento, né? Com isso, os prestadores de serviço de tratamento térmico, né, as empresas que realizam o tratamento térmico, elas utilizam essas curvas justamente para tentar ajustar a melhor temperatura, a temperatura de revenimento mais indicada para atingir aquela propriedade mecânica, né? Então, se você subir aqui num eixo, uma linha a 400 graus, você vai encontrar o limite de escoamento, limite de resistência e a dureza que você poderá obter. Só que essa curva era uma curva criada e construída num laboratório metalúrgico, né? Então, você constrói isso aqui com um corpo de prova com um diâmetro de 1 polegada, 25 milímetros. Então, essa curva, ela só mostra um ensaio de laboratório com um efeito de massa no corpo de prova de diâmetro de 25 milímetros, né? Então, no próximo capítulo nós iremos mostrar, além do efeito da temperatura de revenimento pós-têmpera nas propriedades mecânicas e na dureza dos aços, nós também vamos mostrar o efeito de massa. O que é isso? É o efeito da variação do diâmetro das peças nestas propriedades e nesta dureza. Então nós vamos mostrar no próximo capítulo o efeito de massa e o efeito da temperatura de revenimento após têmpera nas propriedades mecânicas e na dureza dos materiais. Finalizamos aqui o módulo 5 e agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.